Ela ficou a noite inteira sozinha numa cadeira de plástico azul no corredor da UTI. O marido do outro lado do vidro. E os filhos foram embora. Não porque não amavam, mas porque quando ela mais precisou, ninguém ficou. Exceto ela mesma. Me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E se ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão agora. Essa história vai te tocar de um jeito que você não espera. A ligação chegou numa quarta-feira às 14h23, enquanto Marlene estava dobrando roupa na sala. Ela lembrava do horário porque havia olhado para o relógio de parede logo antes de atender. Aquele relógio de madeira escura com números romanos que o marido Antônio havia comprado numa feira de artesanato em 1998 e que ela havia considerado feio por anos até se acostumar com ele e depois, sem perceber exatamente quando, começar a gostar. Era o médico do hospital. A voz era profissional e gentil com a gentileza específica de quem aprendeu a dar notícias difíceis sem deixar que o peso delas atravesse completamente o tom. Uma proteção para quem fala tanto quanto para quem ouve. Antônio havia sofrido um AVC. Marlene ficou parada com a camiseta do marido na mão, ainda dobrada pela metade, enquanto o médico explicava: localização, extensão, procedimentos realizados, estado atual, prognóstico. Ela ouvia as palavras e entendia cada uma separadamente, mas o conjunto demorou alguns segundos para se organizar em significado real dentro dela. AVC. Antônio. Hospital. Agora. Ele está consciente? Ela perguntou. Está sedado. A senhora pode vir. Ela desligou. Pousou a camiseta sobre o sofá sem terminar de dobrá-la. Pegou a bolsa, as chaves, o casaco que estava no cabide do corredor. Saiu sem trancar a porta. Percebeu na metade do caminho até o carro e voltou. Trancou, voltou para o carro. Seus movimentos tinham a qualidade mecânica das ações realizadas quando a mente está em outro lugar completamente. No caminho para o hospital, parou no sinal vermelho e pensou em ligar para os filhos. Tinham 3. Carlos, o mais velho, 47 anos, que morava a 40 minutos de distância numa cidade vizinha e trabalhava como engenheiro numa construtora grande. Beatriz, do meio, 44 anos, que havia se mudado para São Paulo 6 anos atrás com o marido e os 2 filhos por causa de uma promoção dele e que havia prometido que visitaria mais do que havia visitado. E Henrique, o caçula, 41 anos, que morava na mesma cidade que eles mas que Marlene via, na prática, umas 3 vezes por ano, sempre com a justificativa legítima e sempre ligeiramente diferente da última vez de uma agenda que não abria espaço. Ela ligou para Carlos primeiro. Caiu na caixa de mensagem. Deixou recado. Ligou para Beatriz. Tocou 4 vezes e foi para o correio de voz. Ligou para Henrique, que atendeu no terceiro toque com a voz de quem está no meio de outra coisa. Mãe, pode falar rápido? Estou numa reunião. Seu pai teve um AVC, ela disse. Estou indo para o hospital agora. Uma pausa. Nossa. Tá. Mas ele tá bem. Está sedado. Eu não sei ainda. Tá, mãe. Me manda mensagem com o que o médico falar. Eu saio assim que essa reunião acabar. Ela desligou. Ficou olhando para o sinal que havia aberto sem perceber, o carro atrás dela buzinando com impaciência. Acelerou. Antônio estava na UTI quando ela chegou. Ela o viu através de um vidro primeiro, conectado a monitores, com uma máscara de oxigênio, o rosto que ela conhecia há 51 anos com uma imobilidade que não era sono e não era morte mas era algo entre os dois que ela não sabia nomear. O médico conversou com ela por 20 minutos. Usou palavras que ela memorizou para pesquisar depois porque não queria interromper pedindo explicação. Isquêmico, trombo, déficit motor, reabilitação, prognóstico reservado. Marlene sentou numa cadeira de plástico azul no corredor da UTI. Tinha 69 anos. Havia 51 deles ao lado de Antônio. Estava sozinha num corredor de hospital com uma bolsa no colo e 3 filhos que não haviam chegado. Carlos apareceu às 18h40, mais de 4 horas depois da ligação, com a gravata afrouxada e o celular na mão, e ficou 40 minutos, o tempo suficiente para conversar com o médico e tomar um café no corredor e dizer que ia voltar no fim de semana. Beatriz mandou mensagem às 19 horas dizendo que estava tentando reorganizar a agenda para vir assim que pudesse, que estava pensando neles, que avisasse qualquer novidade. Henrique apareceu às 21 horas,
Ficou 20 minutos. Disse que tinha que buscar o filho na escola de inglês e que voltava amanhã. Marlene ficou. Ficou aquela noite inteira na cadeira de plástico azul do corredor da UTI, com a bolsa no colo e o relógio na parede à frente marcando cada hora com a lentidão específica das horas que não se quer contar. Ficou porque era o lugar onde precisava estar e porque não havia outro lugar no mundo que fizesse sentido naquele momento. E porque Antônio estava do outro lado de um vidro conectado a máquinas que respiravam por ele e ela precisava estar perto o suficiente para que, se ele abrisse os olhos, houvesse um rosto familiar do lado de cá. Às 3 horas da manhã, uma enfermeira jovem parou diante dela com um copo de água e disse com gentileza real, não a gentileza treinada dos protocolos: a senhora deveria descansar um pouco. Eu sei, disse Marlene. Obrigada. Mas não foi embora. Ficou até o sol nascer pela janela do corredor, até o hospital acordar com barulho de manhã dos hospitais, até o médico aparecer para a visita matinal e dizer que Antônio havia passado a noite estável. Estável. Era o que havia. Por enquanto, era suficiente. Antônio ficou na UTI por 11 dias. Marlene esteve lá todos os dias, às vezes por poucas horas, quando a permitiam entrar apenas nos horários de visita, às vezes por períodos mais longos quando havia intercorrências e ela precisava estar disponível para assinar documentos ou tomar decisões que o médico precisava que alguém tomasse. Ela aprenderá rapidamente a linguagem do hospital, os horários, os protocolos, os nomes das enfermeiras do turno da manhã e do turno da noite, o nome do neurologista e o do fisioterapeuta que havia começado a atendê-lo ainda na UTI com movimentos gentis que Marlene observava através do vidro com a atenção de quem está aprendendo algo que vai precisar reproduzir. Carlos veio no fim de semana seguinte, como havia prometido, e ficou um dia inteiro. O que Marlene registrou com gratidão real, porque um dia inteiro era mais do que havia esperado e mais do que os outros haviam feito. Eles conversaram com o médico juntos, e Carlos fez perguntas técnicas e práticas que Marlene foi anotando num caderninho que havia comprado especificamente para isso. E quando ele foi embora no domingo à noite, ela o abraçou na porta do hospital com um aperto que quis dizer coisas que ela não disse em voz alta. Beatriz veio no 10º dia, de São Paulo, por umas 6 horas, ida e volta no mesmo dia. O que Marlene sabia que era logisticamente complicado e financeiramente significativo e por isso não diminuiu, mas que também não era o mesmo que estar. Beatriz chorou vendo o pai pela janela da UTI, e Marlene ficou ao lado dela com a mão nas costas da filha, confortando, que era o papel que havia exercido a vida inteira e que não sabia como não exercer mesmo quando era ela quem precisava ser confortada. Henrique não voltou durante os 11 dias da UTI. Mandava mensagens, às vezes perguntando novidades, às vezes mandando figurinhas de coração, uma vez uma mensagem longa dizendo que estava mal com a situação e que o estresse estava afetando ele no trabalho e que precisava se preservar. Marlene leu aquela mensagem 2 vezes e então guardou o celular na bolsa e foi pedir um café na máquina do corredor. Quando Antônio saiu da UTI e foi para o quarto, o médico chamou Marlene para uma conversa que ela havia estado se preparando para ter desde a primeira noite na cadeira de plástico azul. O AVC havia deixado sequelas. O lado direito do corpo, a mão, o braço, parte da mobilidade da perna, estava comprometido. A fala estava afetada, não completamente, mas de uma forma que exigia esforço e que melhoraria com fonoaudiologia, mas que talvez não voltasse completamente ao que havia sido. A cognição estava preservada. Antônio entendia tudo, reconhecia todos, pensava com clareza. Mas o corpo havia mudado de um jeito que exigiria adaptação longa e cuidado constante. Ele vai precisar de suporte em casa, disse o médico. Fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento médico regular, e alguém disponível para auxiliá-lo nas atividades do dia a dia, pelo menos nos primeiros meses. Marlene anotou no caderninho. Existem opções de cuidadores profissionais, continuou o médico. Posso indicar uma assistente social que pode ajudar a organizar isso. Eu cuido, disse Marlene. O médico a olhou com atenção. A senhora tem condições de fazer isso? É um cuidado intenso. Eu tenho 69 anos e cuido de mim muito bem, disse ela, com um tom que não era defensivo mas era firme. E conheço esse homem há 51 anos. Ninguém vai cuidar dele melhor do que eu. O médico assentiu. Naquela noite, Marlene reuniu os 3 filhos numa chamada de vídeo. A primeira vez que os 3 estavam simultaneamente disponíveis desde o AVC do pai. Ela havia preparado o que diria, havia feito anotações no caderninho,
Havia decidido ser direta porque direta era a única forma que fazia sentido naquele momento. Explicou o prognóstico. Explicou o que seria necessário. Explicou que ela assumiria o cuidado principal do pai, mas que precisaria de suporte, não apenas emocional, mas prático e financeiro, porque haveria custos com fisioterapia, fonoaudiologia, medicamentos, adaptações na casa, e a aposentadoria dos dois juntos cobria o essencial, mas não cobria aquilo. Carlos disse que contribuiria mensalmente com um valor. Mencionou um número que era generoso dentro das suas possibilidades e que Marlene recebeu com gratidão. Disse que tentaria vir uma vez por mês. Beatriz disse que estava em situação apertada financeiramente por causa de uma reforma que haviam feito no apartamento, mas que quando melhorasse ajudaria. Disse que ligaria sempre. Disse que amava o pai. Henrique disse que estava passando por um momento difícil no casamento, que havia questões pessoais que estavam consumindo ele, que não estava em condições de assumir compromissos financeiros no momento. Disse que faria o que pudesse. Marlene anotou tudo no caderninho. Depois fechou o computador, foi até o quarto onde Antônio dormia com o esforço cansado de quem está reconstruindo a relação com o próprio corpo, e sentou na beira da cama. Ele estava acordado. Virou a cabeça na direção dela com a lentidão que havia se tornado o ritmo novo dos seus movimentos. Os filhos? Ele perguntou, a fala saindo com o esforço característico que ela já estava aprendendo a ouvir com paciência. Conversamos, ela disse. E Marlene ficou um momento em silêncio. Então colocou a mão sobre a mão esquerda dele. A mão que ainda respondia, que ainda apertava de volta. Vai ficar tudo bem, ela disse. E naquele momento ela não sabia se era verdade. Mas era o que havia. E às vezes o que há é suficiente para atravessar a noite. Os primeiros 3 meses foram os mais difíceis, não porque fossem os mais dramáticos, mas porque eram os meses da descoberta, o período em que a distância entre o que Marlene havia imaginado que seria e o que estava sendo se tornava clara e concreta e mensurável em horas, em cansaço e em silêncios às 2 horas da manhã. A rotina havia se reorganizado completamente ao redor de Antônio. Marlene acordava às 6 horas, preparava o café da manhã adaptado às novas limitações dele, coisas que ele conseguia mastigar sem dificuldade, no copo adequado, na consistência certa, na temperatura que o fonoaudiólogo havia recomendado. Às 8 horas chegava a fisioterapeuta, Renata, uma mulher de uns 35 anos com a paciência específica dos bons profissionais de reabilitação, que ficava 1h30 fazendo com Antônio os exercícios que Marlene observava e depois reproduzia à tarde quando Renata não estava. Às 10 horas era fonoaudióloga, por videoconferência, 3 vezes por semana. O resto do dia era medicamentos nos horários exatos, refeições nos horários exatos, os exercícios da tarde, o banho que havia se tornado uma coreografia de 2, ela guiando, ele cooperando com a teimosia gentil de quem quer recuperar a autonomia mas ainda precisa de ajuda para isso. À noite, quando Antônio dormia, Marlene ficava na sala com o caderninho e as contas. Havia aprendido, naqueles meses, uma relação com dinheiro que não havia precisado ter antes, não porque fossem pobres, mas porque Antônio havia sempre cuidado das finanças e ela havia sempre cuidado de outra coisa, e aquela divisão havia funcionado por décadas sem que ninguém questionasse se era justo, ou se era inteligente, ou se deixava alguém vulnerável. Agora ela aprendia, às 22 horas com óculos e caderninho, o que entrava, o que saía, o que faltava, o que era possível cortar sem cortar o que não podia ser cortado. Carlos depositava pontualmente todo dia 5. Aquilo ela podia contar. Beatriz ligava regularmente, às vezes 3 vezes por semana, às vezes uma vez, sempre com a voz carregada do peso de quem está longe e sabe que estar longe tem custo mas não consegue mudar a equação. As ligações ajudavam. Não resolviam, mas ajudavam. Havia uma diferença, Marlene havia descoberto, entre estar sozinha e sentir-se sozinha, e as ligações de Beatriz atravessavam parcialmente essa diferença. Henrique apareceu uma vez no primeiro mês, ficou 1 hora, disse que estava tentando resolver as coisas com a esposa, que estava em terapia, que estava fazendo o que conseguia. Marlene fez café, ouviu, disse que entendia. Quando ele foi embora, ficou na janela por um tempo olhando para a rua. No segundo mês ele não apareceu. No terceiro, mandou uma mensagem no aniversário do pai dizendo que não ia conseguir ir, que mandava um abraço. Antônio perguntou pelo Henrique naquele dia. Marlene disse que ele havia mandado mensagem, que estava pensando nele,
que as coisas estavam complicadas para ele. Antônio ficou em silêncio por um momento. Ela conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de quem entendeu mais do que lhe foi dito e está decidindo quanto dessa compreensão vai verbalizar. Ele sempre foi assim, disse Antônio por fim, a fala saindo devagar mas clara. Sempre foi, confirmou Marlene. E havia naquele sempre foi uma conversa inteira que os dois não haviam tido em 40 anos de paternidade e maternidade, sobre o filho caçula que havia sido amado sem ser cobrado, sobre os padrões que se estabelecem quando uma criança é a mais nova e a mais protegida e como esses padrões não desaparecem quando a criança vira adulto, apenas mudam de forma. O que Marlene não havia contado para Antônio, e que havia decidido, com a clareza silenciosa das decisões que não precisam ser anunciadas para ser firmes, que não contaria enquanto ele estivesse em recuperação, era a conversa que havia tido com Carlos 3 semanas antes, por telefone, numa tarde em que Antônio estava dormindo. Carlos havia ligado não para perguntar do pai, mas para sugerir. A sugestão havia sido apresentada com cuidado, com preâmbulo, com a estrutura argumentativa de quem preparou o que ia dizer, o que significava que havia pensado naquilo há algum tempo antes de falar. Havia uma clínica de reabilitação, ele havia dito, especializada, com equipe multidisciplinar, que cuidaria de tudo, fisioterapia, fonoaudiologia, médicos, alimentação, companhia, que seria menos peso para ela, que ela havia feito muito e merecia descansar também, que o pai estaria bem cuidado. Marlene havia ouvido até o fim. Não, ela havia dito. Mãe, pensa bem. Já pensei, ela havia dito. Obrigada por se preocupar. Mas não. Havia desligado. Havia ficado sentada na cozinha por um tempo com o telefone sobre a mesa. Depois havia se levantado, verificado os medicamentos da tarde, preparado o lanche de Antônio e entrado no quarto para acordá-lo com a gentileza específica com que havia aprendido a fazê-lo. Um toque no ombro esquerdo, o nome dito baixo, a luz da janela aberta gradualmente para que os olhos se ajustassem. Havia coisas que ela não entregaria. E cuidar de Antônio era uma delas, não por obrigação, não por falta de opção, mas porque havia 51 anos de vida compartilhada que criavam um tipo de conhecimento sobre uma pessoa que nenhuma clínica, por melhor que fosse, poderia ter. Ela sabia como ele gostava do travesseiro. Sabia que ele ficava agitado quando o programa de notícias estava alto demais. Sabia que a recuperação ia mais rápido nos dias em que ele ria de alguma coisa, e que ele ria de certas coisas específicas. Uma piada velha que os dois conheciam, um programa antigo de televisão, a foto emoldurada dos netos na parede do quarto. Esse conhecimento era dela. E ela ia usá-lo. Foi numa quinta-feira de agosto, 5 meses depois do AVC, que Marlene chegou mais perto do que havia chegado de qualquer ponto de ruptura. Havia sido um dia difícil por razões que se acumularam sem anúncio. Antônio havia acordado com a pressão alterada e precisado de ajuste na medicação, o que havia exigido uma ligação para o médico, uma ida à farmácia, uma tarde de monitoramento a cada hora com o aparelho de pressão que ela havia aprendido a usar com precisão. A fisioterapeuta havia cancelado por doença, o que significava que Marlene havia feito os exercícios da tarde sozinha com ele. O que conseguia fazer, havia aprendido a fazer, mas que era diferente de fazer com alguém treinado e que a deixava com a dúvida permanente de se estava fazendo certo. À noite, durante o jantar, Antônio havia derrubado o copo. Um acidente, o tipo de coisa que acontecia e que era parte da recuperação, e havia ficado com uma expressão que ela conhecia como a expressão mais difícil de ver. A expressão de um homem que foi independente a vida inteira confrontando a própria dependência e sentindo, naquele confronto, algo que se parecia com humilhação. Ela havia limpado o copo, servido outro, dito que não era nada com a voz calma que havia desenvolvido como uma segunda pele ao longo daqueles meses. Havia terminado o jantar, dado o medicamento da noite, ajudado Antônio a se preparar para dormir com a coreografia habitual. Havia esperado ele adormecer, o que levou mais tempo do que o normal naquele dia. Ele estava inquieto, ela sentiu, com aquela inquietação que não tem nome mas que ela reconhecia. Quando ele finalmente dormiu, ela foi para a cozinha. Sentou à mesa. Não fez café, não pegou o caderninho, não fez nada. Apenas sentou. E pela primeira vez em 5 meses, chorou de verdade. Não o choro contido das outras vezes. O choro rápido e prático que ela havia permitido a si mesma em momentos específicos e depois guardado porque havia coisas a fazer. Era outro tipo de choro,
O que vem de mais fundo e que não pede licença e que não termina quando você decide que terminou. Ela chorou por Antônio e pelo copo derrubado e pela expressão que ele havia feito. Chorou pela quinta-feira que havia sido e por todas as quintas-feiras antes dela. Chorou por Henrique, que não havia ligado naquele mês, e por Beatriz, que ligava mas estava longe, e por Carlos, que havia sugerido a clínica com cuidado genuíno e que mesmo assim havia sugerido a clínica. Chorou por ela mesma, por Marlene, que havia 69 anos e que havia colocado os outros no centro de tudo por tanto tempo que às vezes, nas noites difíceis, precisava fazer um esforço consciente para lembrar o que ela mesma gostava, o que ela mesma queria, como ela mesma era quando não estava sendo esposa, mãe, cuidadora, a pessoa que fica. Chorou por um tempo que não mediu. Então levantou, lavou o rosto na pia da cozinha, secou com o pano de prato e ficou parada um momento olhando pela janela para o quintal escuro. Pegou o celular. Tinha uma mensagem de Beatriz enviada naquela tarde. Ela havia visto mas não havia respondido porque havia outras coisas. A mensagem dizia: Oi mãe, pensando em vocês. Como foi o dia? Marlene ficou olhando para a mensagem por um momento. Então digitou, pela primeira vez em 5 meses, algo que não era uma atualização clínica ou uma resposta tranquilizadora. Foi um dia difícil, minha filha. Estou cansada. Enviou antes de mudar de ideia. A resposta de Beatriz veio em menos de 2 minutos, o que significava que ela estava acordada, que havia estado com o celular na mão, que havia estado pensando mesmo. Mãe, me conta. E Marlene sentou de volta à mesa da cozinha e contou. Não tudo, havia coisas que ainda não tinham palavras, mas o suficiente. O copo, a expressão do pai, o cansaço que não era fraqueza mas era real. A solidão específica de cuidar de alguém que você ama enquanto sente que está fazendo aquilo mais sozinha do que deveria. Beatriz ouviu, leu, respondeu, esteve presente da forma que a distância permitia. E aquilo, naquela noite, foi mais do que Marlene havia esperado encontrar quando havia pegado o celular. Às vezes a pessoa certa na hora certa não resolve tudo, mas atravessa a noite junto. E às vezes é o suficiente. Henrique apareceu numa tarde de setembro sem avisar. O que era, Marlene reconheceu quando viu na porta, ou um ato de coragem ou um ato de covardia, dependendo do motivo, e ela ainda não sabia qual era. Ele estava mais magro do que da última vez. Os cabelos, que havia mantido curtos a vida inteira, estavam um pouco mais longos e um pouco mais descuidados. Tinha 41 anos e naquele momento parecia ao mesmo tempo mais jovem e mais velho do que aquilo. Posso entrar? Ele perguntou. É a casa do seu pai, disse Marlene. Sempre pode. Ela foi fazer café enquanto ele cumprimentava o pai no quarto. Ouviu as vozes abafadas pela parede. A voz de Antônio, mais lenta mas presente, e a voz de Henrique, que tinha uma qualidade diferente do que ela havia ouvido nas últimas visitas. Menos pressa. Menos a urgência de quem está de passagem. Quando ele apareceu na cozinha, sentou-se à mesa sem ser convidado. O que era, ela notou, um sinal. As pessoas que estão de passagem ficam de pé ou sentam na ponta da cadeira. As pessoas que têm algo a dizer sentam. Ela pousou o café à frente dele e sentou do outro lado. Henrique ficou em silêncio por um momento, as 2 mãos em volta da xícara, os olhos no tampo da mesa. Eu sei que falhei, ele disse. Marlene não disse nada. Esperou. Eu sei que fui ausente. Que fiz pouco. Que deixei você sozinha com isso. Ele levantou os olhos para ela. Eu sei. Por quê? Ela perguntou. Não com raiva. A raiva havia passado por vários estágios naqueles meses e havia chegado, naquele ponto, a algo mais parecido com curiosidade genuína. Ela queria entender. Não para absolver, não para condenar. Mas porque entender era a única forma de chegar a qualquer lugar real. Henrique ficou em silêncio por mais um momento. Tenho medo, ele disse por fim. Do pai assim. De ver ele assim. Uma pausa. A vida inteira o pai foi uma coisa. Forte. Que resolvia. Que sabia. E aí eu chego aqui e ele está. Diferente. E eu não sei como ser o filho de um pai diferente. Ele parou. Eu sei que isso é egoísmo. Eu sei. Mas é a verdade. Marlene ficou olhando para ele. Havia raiva ainda. Ela não fingiria que não havia. Havia os meses de ausência, as mensagens não respondidas,
O aniversário do pai com uma figurinha de coração no lugar de uma presença. Havia o cansaço que havia carregado sem ele. Mas havia também, e isso ela não havia esperado sentir com tanta clareza, reconhecimento. Não de que o comportamento estava certo, mas de que o medo que ele havia descrito era real, e que o medo real, mesmo quando vir ausência e falha, é diferente de indiferença. E que seu filho de 41 anos sentado à mesa com a xícara entre as mãos e a honestidade incômoda no rosto estava fazendo algo que muitas pessoas nunca fazem. Estava nomeando a própria fraqueza sem tentar transformá-la em justificativa. Eu precisava de você, ela disse. Direta. Sem suavizar. Não de perfeição. Não de que você soubesse o que fazer. Precisava que você estivesse aqui. Que o seu pai te visse. Que eu não estivesse tão sozinha. Eu sei, ele disse, e havia naquelas duas palavras um peso que ela decidiu, por ora, aceitar como suficiente. Não era a resolução. Não era o fim do assunto. Havia meses de ausência que não se desfazem numa tarde de café. Mas era um começo. O tipo de começo que só existe quando alguém escolhe, finalmente, aparecer. Henrique ficou naquela tarde por 3 horas. Ficou para o jantar. Ajudou a lavar a louça. Sentou com o pai depois e assistiu a um programa antigo de televisão que Antônio gostava, os dois no sofá em silêncio, o que era talvez exatamente o que precisavam. Não conversa, não resolução, apenas presença. Quando foi embora, Marlene ficou na porta até o carro sumir na rua. Então voltou para dentro, verificou os medicamentos da noite. Foi até o quarto onde Antônio estava. O Henrique ficou bastante, disse Antônio. Ficou, ela confirmou. Foi bom, ele disse. Foi, ela concordou. E havia naquele foi bom dito por um homem que havia passado meses sem ver o filho caçula. Um tipo de perdão que não precisava de cerimônia para ser real. Havia uma coisa que Marlene não havia contado para ninguém, nem para Beatriz nas ligações, nem para Carlos nas visitas mensais, nem para Henrique naquela tarde de setembro. Era algo pequeno e ao mesmo tempo não pequeno, o tipo de coisa que existe nas fissuras dos dias difíceis e que às vezes é o que segura tudo. Ela havia começado a escrever. Não era um diário, não exatamente. Era um caderno diferente do caderno das contas e dos medicamentos. Um caderno azul que havia comprado numa papelaria por impulso numa tarde em que havia saído para pagar uma conta e havia passado pela vitrine e havia entrado sem planejamento. Ela havia comprado o caderno azul e uma caneta e havia voltado para casa sem saber exatamente o que ia fazer com eles. Naquela mesma noite havia escrito a primeira coisa, não uma entrada de diário com data e relato do dia, mas uma memória. A memória de quando havia conhecido Antônio, numa festa junina de 1973, e ele havia pisado no seu pé durante uma quadrilha e havia pedido desculpa com tamanha seriedade que ela havia rido, e ele havia rido junto, e havia sido aquele riso conjunto o primeiro momento em que ela havia pensado, é esse. Havia escrito aquilo com a letra que ficava mais demorada agora do que quando era jovem, sem pressa, sem destino para o texto. Havia relido. Havia sentido uma coisa que levou alguns dias para nomear, não felicidade exatamente, não alívio exatamente, mas algo parecido com inteireza. Com a sensação de que havia uma Marlene que existia fora do cuidado, fora dos medicamentos, fora da coreografia de 2 no banheiro, fora dos cadernos de conta. Uma Marlene que havia vivido coisas e que lembrava delas e que conseguia colocá-las em palavras. Havia continuado escrevendo. Não todo dia. Havia dias em que não havia energia para nada além do necessário. Mas regularmente, nas noites em que Antônio dormia cedo, ela pegava o caderno azul e escrevia memórias. A viagem para o litoral em 1989, quando Carlos tinha 14 anos e havia insistido em aprender a surfar e havia levado 3 tombos em 5 minutos e havia desistido com uma dignidade cômica. O inverno de 1997 em que haviam ficado sem gás por 3 dias e ela havia cozinhado tudo no fogão de lenha do quintal e Antônio havia dito que era o melhor feijão que havia comido na vida. A tarde em que Beatriz havia passado no vestibular e havia gritado no telefone com tanta força que Antônio havia levado um susto e derrubado o suco. Ela estava escrevendo a história da própria vida. Não para publicar, não para mostrar, para si mesma. Para Marlene que havia ficado, que havia cuidado, que havia atravessado aquilo, e que merecia ser lembrada em mais do que uma lista de coisas que havia feito por outros. Numa tarde de outubro, havia mostrado o caderno para Antônio.
Havia lido para ele a memória da festa junina de 1973. A quadrilha, o pé pisado, o riso conjunto. Antônio havia ouvido com os olhos fechados e quando ela terminou havia ficado em silêncio por um momento antes de dizer, com a fala que havia melhorado consistentemente ao longo dos meses. Você escreveu bonito. Estou aprendendo, ela havia dito. Não. Ele havia aberto os olhos e olhado para ela. Você sempre soube. Nunca teve tempo. Marlene havia fechado o caderno. Havia ficado em silêncio por um momento. Depois havia pego a mão de Antônio, a mão esquerda, que ainda apertava de volta, e havia ficado assim por um tempo, os dois em silêncio na tarde que entrava pela janela. Havia 51 anos entre eles. E ainda havia coisas sendo descobertas. Isso, ela pensou, era uma forma de graça. A virada não aconteceu de um golpe. Aconteceu em incrementos pequenos, da forma como as coisas reais geralmente acontecem, sem o arco dramático das histórias, sem o momento único e definitivo que muda tudo, mas com a acumulação lenta de escolhas diferentes que somadas criam algo diferente. Carlos havia começado a vir 2 vezes por mês em vez de uma, sem anunciar a mudança, simplesmente aparecendo. Marlene havia notado e não havia comentado, porque havia aprendido que algumas coisas se consolidam melhor quando não são nomeadas antes da hora. Ele havia também, nessas visitas, começado a fazer coisas que não havia feito antes. Ficava com o pai enquanto ela saía para caminhar. Resolvia pequenos reparos na casa que haviam ficado pendentes. Uma vez havia passado a tarde inteira reorganizando o banheiro para facilitar o acesso de Antônio. Não pedia mérito por nada disso. Apenas fazia. Beatriz havia conseguido, em novembro, reorganizar as finanças suficientemente para começar a contribuir mensalmente. Um valor menor do que o de Carlos, mas real e consistente, o que importava menos pelo montante e mais pelo que representava. A decisão de estar presente de uma forma que tivesse peso concreto. Havia também aumentado a frequência das visitas. Uma vez a cada 6 semanas, vindo de São Paulo de ônibus quando o orçamento não comportava avião, chegando na sexta-noite e voltando no domingo. Nessas visitas havia uma qualidade diferente, menos culpa, menos o peso de quem está visitando para aliviar a própria consciência, mais presença real. Ela havia aprendido a coreografia do banheiro, havia aprendido os nomes das enfermeiras que consultavam por telefone, havia aprendido a fazer os exercícios da tarde com o pai. Henrique havia se tornado o mais inesperado de todos. Depois daquela tarde de setembro, havia voltado com regularidade, não com a frequência de Carlos, mas de forma consistente, uma vez por semana, sempre avisando, sempre ficando por algumas horas. Havia começado a trazer o filho, Pedro, de 11 anos, que havia desenvolvido com o avô uma relação que Marlene observava com aquela emoção específica que não tem nome simples. A emoção de ver uma conexão sendo construída onde antes havia ausência. Pedro havia aprendido a jogar xadrez com Antônio, um tabuleiro que alguém havia dado de presente anos atrás e que havia ficado na estante sem uso. Antônio jogava com a mão esquerda, a direita ainda tinha limitações, e Pedro havia aprendido a velocidade do avô sem que ninguém precisasse pedir que esperasse. Henrique havia também, numa tarde em que estava sozinho com a mãe na cozinha enquanto o filho jogava xadrez com o avô no quarto, voltado ao assunto da conversa de setembro. Eu entrei em terapia. Ele disse. Estou trabalhando medo. O negócio do pai, mas outras coisas também. Fico feliz, disse Marlene, e era verdade. Eu sei que não posso recuperar os meses que fiquei ausente, ele disse. Não pode, ela confirmou, sem crueldade, mas sem suavizar. Mas pode fazer diferente daqui pra frente. É o que estou tentando. Eu sei, ela disse. Estou vendo. Havia coisas que não voltariam. Os meses da UTI em que ela havia ficado na cadeira de plástico azul sem os filhos. As noites em que havia carregado o peso sozinha quando não deveria ter carregado sozinha. A conversa com Carlos sobre a clínica que havia revelado, mesmo que involuntariamente, um limite sobre o quanto ele havia compreendido o que ela estava vivendo. Essas coisas haviam acontecido. Não desapareceriam só porque os filhos estavam, agora, fazendo diferente. Mas Marlene havia chegado, ao longo daqueles meses, a uma compreensão que não era resignação e não era perdão fácil, mas era algo que precisava de ambos e que ia além dos dois. As pessoas raramente são tão presentes quanto deveriam ser nos momentos difíceis dos outros. Não porque não amem, mas porque o amor e a capacidade de agir pelo amor são coisas diferentes.
e a segunda precisa ser desenvolvida, e nem todo mundo a desenvolve no ritmo que os momentos difíceis exigem. Os seus filhos a haviam decepcionado. E também estavam tentando, cada um à sua maneira e no seu tempo, fazer melhor. As duas coisas eram verdadeiras ao mesmo tempo. E Marlene havia descoberto, a seus 69 anos, que conseguir segurar duas verdades ao mesmo tempo sem precisar resolver a contradição era uma forma de sabedoria que ninguém ensina, mas que a vida cobra quando está pronta para cobrar. Antônio completou um ano de recuperação numa tarde de março, e Marlene havia feito um bolo. O bolo de laranja com calda que ele havia pedido, que era o bolo das ocasiões especiais desde que os filhos eram pequenos e que ela havia feito tantas vezes que a receita havia deixado de existir em papel e passado a existir apenas na memória das mãos. Os 3 filhos estavam lá. Carlos havia chegado com a esposa e a filha mais nova. Beatriz havia vindo de São Paulo, desta vez com o marido e os 2 filhos. A primeira vez que havia trazido toda a família desde antes do AVC. Henrique havia chegado com Pedro e com a esposa Cláudia, que Marlene não via havia meses e que havia chegado com o olhar de quem está carregando a consciência de algo mas que também estava tentando. A casa estava cheia de uma forma que havia muito não estava. Antônio estava sentado na cabeceira da mesa. Havia insistido em sentar na cabeceira, e ninguém havia argumentado, porque insistências como aquela eram parte da recuperação tanto quanto os exercícios de fisioterapia. O lado direito ainda tinha limitações, a fala ainda tinha o ritmo mais lento, mas em um ano havia recuperado mobilidade, havia recuperado volume de voz, havia recuperado a piada interna que era piada da família há décadas e que quando ele contou produziu o riso conjunto de todos os presentes com a naturalidade das coisas que pertencem a um grupo. Marlene serviu o bolo. Ficou de pé por um momento antes de sentar, olhando para aquela mesa, os filhos, os netos, o marido na cabeceira, com a atenção de quem está gravando algo conscientemente, sabendo que o momento vai passar e querendo levá-lo junto. Havia um ano atrás ela havia ficado sozinha numa cadeira de plástico azul num corredor de hospital às 3 horas da manhã. Havia carregado meses de cuidado com mais solidão do que deveria. Havia chegado perto de um ponto de ruptura e havia atravessado sem quebrar, não porque fosse invulnerável. Ela havia quebrado sim, numa quinta-feira de agosto na cozinha, e aquilo havia sido necessário. Mas porque havia encontrado, dentro do cansaço e da decepção e de tudo que havia sido difícil, algo que não havia esperado encontrar. Havia encontrado a si mesma. A Marlene do caderno azul. A que escrevia memórias. A que havia aprendido a dizer, numa mensagem de texto para a filha, que estava cansada. A que havia dito não à clínica com a voz firme de quem sabe o que está recusando e por quê. A que havia ouvido Henrique com a dureza necessária e a abertura necessária ao mesmo tempo. A que havia aprendido, ao longo daquele ano, que cuidar dos outros e cuidar de si mesma não eram opostos mas eram, quando bem calibrados, a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Após o bolo, depois que as crianças haviam saído para o quintal e as conversas haviam se dividido pelos cômodos com a naturalidade das famílias em reunião, Beatriz havia encontrado a mãe na cozinha lavando algumas xícaras e havia ficado ao lado dela sem dizer nada por um momento. Depois havia dito: "Você é a pessoa mais forte que eu conheço." Marlene havia ficado em silêncio por um momento. Havia pensado em dizer que não era força, que havia sido necessidade, que a força às vezes é apenas a forma que a necessidade toma quando não há outra opção. Havia pensado em dizer que havia chorado numa quinta-feira de agosto e que isso também era ela. Mas havia olhado para a filha e havia dito apenas: "Aprendi a ser." Porque era a resposta mais verdadeira. Não havia nascido sabendo. Havia aprendido, num corredor de hospital, num caderno azul, numa cozinha às 3 horas da manhã, numa conversa com o filho que finalmente havia aparecido, numa mensagem de texto que havia sido a primeira vez que havia dito em voz alta que estava cansada. Havia aprendido que ficar não é fraqueza, que precisar de ajuda não é falha, que decepção e amor existem simultaneamente e que segurar os dois sem deixar que um destrua o outro é uma das coisas mais difíceis e mais importantes que uma pessoa pode aprender a fazer. Havia aprendido, a seus 69 anos, que ela mesma era mais do que havia pensado. O quintal estava cheio do barulho dos netos. Antônio estava na sala com Carlos, as vozes chegando pela janela com a qualidade das conversas entre pai e filho quando o tempo está fazendo o que o tempo faz, aproximando o que a urgência da vida cotidiana havia mantido distante. Marlene secou as mãos no pano de prato. Olhou pela janela para o quintal. Depois foi se juntar à família.